Sejam todos bem-vindos a este vídeo. Nesse vídeo, venho trazer para vocês a minha primeira produção da hashtag Cofre das Sobrinhas 2026. Nessa primeira produção, eu venho trazendo peças finalizadas e algumas coisas começadas, para dar sequência nas próximas produções. Essas peças que eu finalizei e peças que eu comecei, elas foram feitas usando as sobrinhas de até 80 gramas que viemos guardando durante 5 meses e também das sobrinhas de 200 gramas que fomos guardando uma a cada mês. Então, aqui eu tenho 5 peças finalizadas, eu tenho florzinhas, tenho algumas bases já em andamento para o que eu não finalizei dar sequência na segunda produção. Então, assim, vou mostrar para vocês o que eu produzi, vou deixar as atualizações que eu fui fazendo ao longo de cada uma dessas produções e no final eu venho abrir para vocês todas as peças finalizadas. Já lembrando que na descrição vai estar o link das idealizadoras, a Bia e a Nanda. Também vai estar o link das meninas que estão participando no grupo 1 e também a playlist das meninas que estão participando do grupo 2. O grupo 1 solta vídeo nas quartas-feiras, a cada 15 dias, e o grupo 2 nas quintas-feiras, também a cada 15 dias. Então, nessa primeira produção, teríamos que fazer produções de 1 quilo, podia ser peças finalizadas ou peças adiantadas, tudo começadas do zero com as sobrinhas do cofre. E também, como vocês estão vendo aqui, a Bia nos autorizou a usar um multicolor, podendo ser de 200 ou 400 gramas. Então, aqui tem os meus multicolor que ainda estão sobrando, que eu ainda vou produzir, tem algumas cores lisas juntos. Aqui eu tenho ainda uma boa quantidade de cru para usar. Então, vou mostrar para vocês o que eu fui atualizando vocês e daqui a pouquinho eu trago para vocês o resultado final da minha produção, da minha primeira produção da hashtag Cofre das Sobrinhas 2026. Me acompanhem para vocês verem o resultado final. Oi! Deixa eu contar aqui para vocês. Eu mais ou menos pensei em alguma coisa para fazer na primeira produção do Cofre das Sobrinhas. Então, eu separei aqui as bolinhas que eu tenho de melancia. Eu acho que é melancia, mas pode ser goiaba também. Não tá focando direito, mas deixa eu mudar de local. Eu tenho essas 5 bolinhas de melancia, essa uma bolinha aqui de malva, esse verde, esse multicolor da Multiarte Cisne, o cru e o vermelho. Os outros vermelhos estão ali na sacolinha, mas eu só tirei essa aqui, até foi uma bolinha maior, só para mostrar para vocês o que eu tô pensando em fazer na minha primeira produção. Tô dando prioridade a usar, na minha estratégia, usar primeiro as bolinhas menores, que provavelmente na hora que eu for produzir, eu vou pegar a bolinha menor de melancia para começar com ela e dar sequência no restante. Malva, como é só essa sobrinha aqui, então eu vou usar ela mesmo. Então, inicialmente, com esta combinação de cores aqui, eu pensei em fazer um par de tapete com vermelho, malva, melancia e o cru, e usando esses dois multicolor aqui. Eu acho que essa bolinha aqui vai dar. O verde, pelo cálculo ali, vai dar sim. Mas essa aqui eu tô na dúvida. Mas se eu ver que não der, eu pego o outro multicolor em tons de vermelho que tem lá, que eu vi que tem 2 que são um pouquinho maiores. Então, aqui eu pensei em fazer um par de tapetes, nessa combinação. E a minha outra opção é usando essas cores aqui,
tenho tonalidades de verde água, algumas de verde jade, o cru também, e esse branco e essas duas sobrinhas de multicolor de verde. E aqui eu tô pensando em fazer um tapete avulso. Não significa que eu vá usar todas essas cores, mas eu coloquei aqui para mim na hora que começar a crochetar, eu ver qual que eu vou usar primeiro e qual que eu vou deixar para usar pro final. E aqui eu também tenho a minha caixa, onde tem bastante sobrinha de cru. Então, inicialmente, eu vou usar as sobrinhas menores, tanto no cru também. Aqui eu só coloquei uma bolinha só para simbolizar, mas a minha intenção é começar a usar pelas menores. Vamos ver o que vai sair dessa produção, se eu vou mudar de ideia, o que eu vou fazer? Acompanhe aí que até o final do vídeo vocês vão ver o que eu vou produzir. Pode ser que eu mude de ideia, ou pode ser que eu ainda vá colocar mais alguma coisa aqui. Mas vamos aguardar, ver o que vai acontecer. Vou aqui trazer uma rápida atualização para vocês. Eu finalizei o primeiro tapete avulso, né? Nesse tapete avulso, eu consegui finalizar o verde multicolor, né? Depois eu vou mostrar onde eu passei também, mas aí eu já finalizei com esse verde. E aí, dos tons de verde água e verde jade, não tá focando muito bem aqui para vocês a tonalidade, mas eu tenho 3 tonalidades de verde água. Dessa tonalidade, eu não usei nenhuma bolinha. Esta aqui, essa bolinha que tá menor, eu usei para fazer 2 carreiras no tapete. E eu também usei... eu tinha 2 bolinhas nessa tonalidade, e aí eu usei essa aqui. Aí sobrou esse pedacinho. E aqui no verde jade, também não tá focando muito bem para vocês, mas eu tenho também 3 tonalidades. Eu usei, nessa produção desse avulso, essa bolinha aqui, para fazer detalhes, e dessa bolinha aqui, menorzinha aqui, ó, que eu tô apontando aqui para vocês, eu fiz o bico, então sobrou também. Aí, da primeira produção finalizada, que era em tons de verde água e verde jade, eu ainda tô com esse material aqui sobrando. Esse restinho aqui, como é a mesma tonalidade desta aqui, eu vou deixar junto, né? Vou manter junto pra usar a sobrinha menor e depois seguir com a sobrinha maior. E as outras eu vou guardar juntos também lá, né? Onde estão as outras sobrinhas, para estar usando ao longo das próximas produções. E na minha segunda produção finalizada, eu tenho um par de tapete, onde eu usei as cores melancia ou goiaba, que eu não consegui identificar, e o malva. Nessa produção, eu finalizei com esse multicolor em tons de vermelho. Aí eu fiz as 2 bases do par de tapete, no caso. Consegui fazer mais uma base para um tapete avulso. E dei sequência, para finalizar, eu fiz um miolinho. Eu usei o branco, né, no miolinho. E finalizei com esse multicolor de vermelho. E aí, o verde que eu havia falado, que eu havia finalizado, é o que tá mais ou menos nessa parte aqui, ó. E aí, quando o multicolor acabou, eu usei o outro pedacinho aqui para finalizar. Que vocês vão ver que ele é um pouquinho diferente. Não sei se vocês vão ver exatamente, mas ele tem dois tons de multicolor de verde. E aí, no verde que eu usei no par de tapete, ainda sobrou esse tanto aqui, que talvez dá para fazer um tapete avulso. E o outro multicolor que eu usei para finalizar ali, que tinha acabado, é este aqui, então tem bastante. Do malva, me sobrou essa quantidade. E do melancia, sobrou essas 2 aqui. Do cru,
E uma das sobrinhas foi essa, que eu vou deixar separado para fazer alguma outra coisa, que não seja carreiras em tapetes, assim. Do multicolor, daquele de tom de vermelho, sobrou essa partezinha aqui. E de cru, do outro tapete que eu havia esquecido de mostrar, nenhuma das bolinhas que eu usei, sobrou essa quantidade aqui. Vou deixar separado aqui para no final a gente ver o que vai fazer com esses pedacinhos. Este aqui eu já vou deixar separado para usar em outra opção de trabalho. Não sei ainda o que, mas eu vou deixar separadinho. Agora eu tenho a missão de separar mais alguma coisa para me estar produzindo, porque essas 3 peças finalizadas não chegou a 1 quilo, nem juntamente com essa base e com essa florzinha. Então, tenho mais alguma coisa que eu produzi para pelo menos chegar a 1 quilo ou passar um pouco de 1 quilo. Vou aqui pensar no que eu vou fazer, vou separar o material e venho mostrar para vocês. As peças prontas eu só vou abrir e mostrar para vocês no finalzinho do vídeo. E só lembrando que nesse par de tapete eu usei vermelho. Como eu usei somente 2 sobrinhas pequenas, eu não trouxe o vermelho aqui agora para mostrar para vocês, né? Mas ao longo das próximas produções eu venho mostrando para vocês o que tem de vermelho. Tem muita coisa. Não usei as sobrinhas de 200 gramas, as 2 que eu havia guardado ainda. Eu fui optando por pegar as sobrinhas menores, mas assim que eu for produzir alguma coisa com o vermelho, eu venho mostrando para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou dar sequência aqui nas produções. Eu trouxe essa bolinha de cru aqui, mas eu vou ver a quantidade que eu vou precisar usar. E aí eu vou procurar uma sobrinha ali que seja próximo da quantidade que eu vou precisar. Mas eu trouxe esse cru só para simbolizar que eu vou usar ele. Vou usar rosa bebê, salmão, amarelo bebê. Provavelmente essa bolinha da frente eu vou finalizar. Verde água, aí eu finalizo também essa sobrinha menor. E aqui eu tenho 2 tonalidades de lilás. Aí eu pretendo finalizar essas 2 sobrinhas menores, que essa tonalidade é uma, aí eu finalizo a sobrinha menor e dou sequência com a bolinha maior. E depois eu finalizo essa bolinha menor e dou sequência com a maior se precisar. Vou precisar também de rosa médium. Não tá focando para vocês, mas é um rosa médio. Tenho esse restinho de multicolor de verde, que eu acho que também vou finalizar ele. Vamos ver. E vou usar nessa produção também esse multicolor de rosa. Vou finalizar a bolinha menor e, se precisar, eu uso a maior. Então, a minha próxima peça que eu vou produzir vai usar essas cores aqui. Vai ser em tons pastéis. E a minha segunda opção para esse momento agora, lembrando que eu já tenho um par de tapete finalizado e um tapete avulso. Eu tô pensando em fazer uma produção com cinza e vermelho. Então, eu não sei como vai ser a distribuição ainda, mas a única coisa que eu sei é que eu vou usar o cru, o cinza e o vermelho. Vou dar prioridade nessas bolinhas menores, né? Porque tem algumas tonalidades diferentes. Pena que a minha luz não tá tão boa para mostrar exatamente. E as minhas 2 sobrinhas maiores de 200 gramas estão aqui. Então, eu vou dar prioridade nas menores e depois dar sequência se precisar na maior. Não sei qual dos 2 multicolor em tons de vermelho eu vou usar. Então, só tenho essas 2 opções. E nem a tonalidade de verde. Vou fazer e no final do vídeo eu venho mostrar para vocês o que eu usei. Então, vou dar sequência nessa produção. E qualquer atualização de outras opções de cores, outras cores que eu for usar, eu venho trazendo para vocês. Então, eu coloquei o cinza, o vermelho aqui em cima da minha mesa. E eu vou ver o que eu vou dar sequência aqui. E aqui,
Eu tenho outras opções de amarelo, eu tenho outras sobrinhas de amarelo bebê, o verde água, o lilás e o rosa médio. Mas eu separei essas aqui que, né, eu acredito que vai ser suficiente. O salmão, eu tenho uma bolinha bem pequenininha que não daria e a tonalidade é diferente, então eu já peguei essa maior. E como é um detalhe nesse rosa bebê, eu peguei a menor também. Mas eu tenho mais rosa bebê também. Então, vamos ver o que eu vou produzir. O mesclado em tons de vermelho com verde, eu já adiantei aqui, com a bolinha menor, a base para uma passadeira. E aí eu vou fazer os outros 2 tapetes menores. E eu quero fazer outro jogo de passadeira, ao todo 2. Que provavelmente nenhum dos 2 eu vá terminar no cofre, mas pelo menos o que eu puder adiantar eu já quero deixar adiantado. Uma combinação vai ser em tons de verde e outra em tons de vermelho, né? De repente usar o melancia, o vermelho, mas eu não quero fazer usando o verde e o vermelho na mesma peça. Talvez eu mude de ideia, pode ser, mas a princípio seria em tons de verde e outra em tons de vermelho. Aí eu já comecei aqui, já adiantei a base da passadeira. Aí eu preciso fazer mais uma base de passadeira e mais os outros 2 tapetes, né, para cada passadeira. Então, essa atualização que eu vou trazer para vocês. Eu tô fazendo essas atualizações assim, porque eu tô tendo algumas intercorrências aqui na minha casa. E aí, à medida que vai sobrando tempinho, eu já pego uma sobrinha e já vou adiantando alguma coisa. Não tô conseguindo focar em produzir do começo ao fim, mas o que eu consigo adiantar, eu já estou adiantando. Deixa eu vir aqui atualizar vocês, né? Esses tempos atrás, teve meninas que me pediram pares de tapete com 2 florzinhas. Aquele mesmo que eu faço com 2 florzinhas só, no tapete avulso, do mesmo modelo. E aí, como eu tinha poucas opções, eu tô aproveitando alguns multicolor para tá fazendo o parzinho, né? Aqui os que não deu, eu fui fazendo avulso mesmo. E aí eu já aproveitei aqui e já fiz 2 parzinhos, né, de tapetes. Desses tapetinhos com 2 florzinhas. E aí, como a Bia já havia falado no vídeo da abertura do cofre, ela autorizou que a gente acrescentasse um cone de multicolor, um novelo, né, um cone. Eu vou acrescentar um, que é esse aqui. Eu vou acrescentar o de, deixa eu ver aqui, de 226 metros, né, 200 gramas, na cor Babosa, 9391. Então, eu vou acrescentar esse aqui, principalmente para passar nas florzinhas, né, dos parzinhos, ou os que não der parzinho nos avulsos. Que aí eu já vou deixar passado no verdinho também. E não vou priorizar em fazer flores rasteira para tapete avulso, porque eu já tenho bastante florzinha para fazer. Então, agora eu vou dar uma priorizada nos pares de tapete com 2 flores, que eu não tenho quase nenhum, e nas outras coisas que eu preciso fazer também. Não era minha intenção nesse primeiro vídeo já acrescentar ele, eu queria terminar as outras coisas, eu ia deixar florzinhas prontas para num vídeo mais à frente vir passando os verdinhos. Mas como eu preciso sair com muita frequência, aí eu já aproveito as florzinhas que eu já tenho e já vou passando o verdinho, já deixando adiantado, né, para as próximas produções. Vou começar mostrando para vocês a produção de flores para parzinhos de tapete. Cada montinho desse tem 2 florzinhas. Então, ao todo eu tenho 2 florzinhas aqui e 2 aqui. Então, esses 2 aqui vão ser um par de tapete. Então, aqui eu tenho em tons de azul com branco, com miolinho amarelo e com miolinho branco. Eu tenho vários tons de azul aqui que eu fui fazendo.
Fiz miolinhos brancos, fiz aqui, eu tenho no azul royal, miolinhos. Tenho aqui no azul turquesa, miolinhos também. Nesse mescladinho de vermelho com verde ou vinho com verde, eu fiz miolinho no vinho. Fiz essa florzinha com o miolinho marrom café e as pétalas no amarelo. Fiz aqui com multicolor de amarelo esses miolinhos e passei o lavanda e o preto com branco, né? Essas opções aqui que eu já produzi para pares de tapete. Falta passar o verde, que provavelmente para a segunda produção eu pretendo passar o verdinho, usando o multicolor que foi agregado. E aí também eu fui fazendo as produções, e aqui eu fiz trios de tapete. Cada montinho também tem 2 florzinhas. Então, eu tenho nesse mescladinho de vermelho com verde, eu tenho um trio com o miolinho branco, tenho com miolinho verde e com miolinho vermelho. Então, cada montinho também tem 2 florzinhas. Então, vão ser 3 tapetes. Não sei se os 3 eu vá fazer com a combinação, né, totalmente igual nos 3, ou se eu vou fazer o parzinho de tapete e um tapete avulso em combinações diferentes, não sei. E eu também tenho nessa mescla de girassol, que imita o girassol da Barroco, com o miolinho marrom. Tem um trio também. E aí, à medida que foi acabando as cores, eu fui fazendo tapete avulso. Então, eu tenho aqui esses 2 tapetes avulsos, cada montinho com 2 florzinhas também. No marrom café, o miolinho no marrom café e a pétala branca. Essa mescla de napolitano, que eu fiz 2 florzinhas. E aí foi sobrando, eu fui fazendo flores avulsas também, que aí depois eu vejo o que eu vou produzir. Também já adiantei alguns miolinhos para dar sequência em mais pares de tapete. Então, eu tenho miolinho nesse tom de laranja forte, que dá para fazer um par de tapete. Tenho também mais 8 miolinhos aqui no tom de amarelo, dá para fazer 2 parzinhos. E foram sobrando e fui fazendo miolinhos avulsos também, que aí depois eu vejo o que eu vou estar produzindo. Então, de florzinha rasteira, miolinho, eu tenho essas opções aqui. Vou abrir as outras coisas que eu fui fazendo e venho mostrar para vocês. Já ignore o barulho de fundo, porque mora gente em cima. E aí, eu já vou pedir para vocês deixarem nos comentários para mim qual cor eu passo aqui em volta dessas florzinhas, né? Porque nesses pares de tapete e tapetes avulsos que eu for fazer com essas flores rasteiras, e as outras ali que eu mostrei também para vocês, eu vou fazer o verde separado, e na hora que eu for fazer a confecção de tapetes, eu vou fazendo a união na cor da base. Mais provável que eu vá fazer no cru se eu for fazer aqui no cofre. Então, já deixa aí nos comentários qual opção de verde eu posso passar aqui. Vocês acham que um tom liso, né, ou multicolor mesmo? Será que o babosa ali, que eu peguei o cone fechado, vai ficar bom aqui nessas produções? Dê a opinião de vocês aí pra mim também. Vou abrir as outras peças que eu tenho ali iniciadas e eu venho mostrar para vocês. Dando sequência aqui, também fiz as basezinhas no modelo Sara de 2 passadeiras, elas estão aqui dobradas no meio, e os 4 tapetes para compor o jogo de passadeira. Então, falta passar o verde em volta, né? Aí já deixa nos comentários aí a opinião que vocês acham, o que fica melhor, um multicolor ou uma cor lisa. Aí deixa aí para mim nos comentários. Também já adiantei essas 4 basezinhas, também para avulso tapete Sara. São 3 tons de verde de azul diferente e esse tom de preto com branco.
Já lembrando, eu não estou arrematando nada, nem as peças prontas estão arrematadas. Vou dar sequência nas próximas pecinhas que já estão prontas. Dando sequência, aqui eu já adiantei para o modelo do tapete Sara 3 bases, elas são iguais. Não sei se eu vou fazer as distribuições iguais ou se eu vou fazer cada tapete com uma combinação diferente, mas eu tenho 3 aqui iguais. Aqui eu tenho também para um par de tapete, né? Não tá focando exatamente, né? Finalizei, se eu não me engano, esse multicolor também. Então, aqui eu já tenho para um par de tapete. E aqui eu tenho para alguns tapetes avulsos, né? Em tons de verde, amarelo, vermelho, lavanda, preto e 3 no napolitano com verde diferente, que aí vai ser 3 combinações diferentes. Também já adiantei 2 bases, que eu já passei as 4 primeiras carreiras no cru. Provavelmente essa aqui vai ser em tonalidades de verde. Vou pensar exatamente, depois que eu der sequência ou finalizar, eu venho mostrando para vocês. E eu também tenho essa em tons de preto com branco, que eu já adiantei também. Vamos ver como vai ser a finalização, se eu vou finalizar elas ou se eu vou deixar assim e começar uma produção. Vou agora começar a mostrar para vocês as peças finalizadas, né? Começando por este aqui, é um tapete avulso. Vou mostrar rapidamente as cores. Eu fiz esse miolinho com o branco, passei o multicolor de verde, segui com 4 carreiras no cru, 2 carreiras nessa tonalidade de verde água. Depois eu usei uma outra tonalidade de verde água, usei o verde jade. Esse verde jade aqui é diferente do que eu usei no bico. Uma carreira no cru, outra carreira no verde jade. Aí naquele verde água anterior, eu usei mais uma carreira, 2 carreiras no verde água mais clarinho. Finalizei aqui com 2 carreiras, mais o bico tombadinho no verde jade. Aqui eu usei 2 tonalidades de verde água e 2 tonalidades de verde jade. Não sei as marcas, mas ficou assim. No final do vídeo, eu vou deixar as fotos passando para vocês. Só lembrando que eu não arrematei nenhuma peça, né? Vou fazer isso agora, nos próximos dias. Esse tapete avulso aqui ficou na medida de 52 por 38 centímetros, pesando 233 gramas. Vamos para a segunda peça finalizada. Agora, vamos para a segunda peça finalizada, também um tapete avulso. Aqui eu usei esse multicolor de rosa com branco, esse tom de verde bandeira. Se eu não me engano, esse verde bandeira aqui é da B&B e o rosa também. Passei 4 carreiras no cru, 2 carreiras no lilás, 2 carreiras no verde água, uma carreira no amarelo bebê, 2 carreiras no salmão, uma carreira no rosa bebê, uma carreira no lilás. Essa uma carreira de lilás é diferente das 2 primeiras que eu passei. E para finalizar, 2 carreiras no rosa médio, mais o bico tombadinho. Eu já fiz essa combinação em outras produções, inclusive uma produção de um tapete avulso, usando florzinhas, que eu usei essa combinação. Fora do cofre eu já fiz ela em pares de tapete. E agora eu resolvi fazer ele em tapete avulso também, já que eu tinha as cores disponíveis. Nas produções, o tom da florzinha do meio
e do verde eram diferentes e possivelmente também as tonalidades dessas cores aqui também. Então, não sei dizer exatamente a marca dessas cores aqui, mas eu gostei muito do resultado final. Nas 3 produções que eu já fiz deste modelo aqui, nessas combinações, todas ficaram diferentes, porque a tonalidade das cores eram já diferentes. Então, o nome da cor é o mesmo, mas a combinação acabou ficando diferente. Essa peça aqui também ficou na medida de 52 por 38, pesando 245 gramas. Também não está arrematado, mas no final do vídeo vou deixar passando fotos para vocês verem melhor. Vamos para a próxima peça. Vamos agora para o terceiro tapete avulso. Aqui eu usei um multicolor de vermelho com branco ou cru, da Multiarte Cisne. Esse multicolor de verde, 4 carreiras no cru, 2 carreiras no cinza, 2 carreiras no vermelho, 2 carreiras no cru, 2 carreiras no cinza, 2 carreiras mais o bico tombadinho, na verdade 3 carreiras mais o bico tombadinho no vermelho. As 2 tonalidades de vermelho aqui do meio e do bico, elas também são diferentes. Então, esse tapete ficou nessa combinação de cores. Essa peça também ficou na medida de 52 por 38, pesando 245 gramas. Vamos para as 2 próximas peças? Vamos seguir para este par de tapete. Vou primeiro mostrar um tapete, depois eu venho mostrar para vocês o próximo. Aqui eu usei um multicolor da Multiarte Cisne, o verde bandeira da B&B, 4 carreiras no cru, 3 carreiras no melancia ou goiaba. Não vai focar direito para vocês, mas aí tem uma carreira de destaque no malva, 3 carreiras no melancia, uma carreira no cru, 3 carreiras e o bico tombadinho no vermelho. Não sei se vocês vão conseguir identificar a carreira de malva. Essa peça aqui também ficou na medida de 52 por 38 e o par ficou pesando 501 gramas. A outra peça está aqui dobradinha. Vou abrir ela aqui para vocês verem que ela está finalizada também. Aqui está outra peça finalizada, na mesma combinação de cores. Qual combinação de cores vocês mais gostaram? Do par de tapete ou dos tapetes avulsos? Em tons de cinza com vermelho, no tom de verde água com verde jade, ou naquele tapete avulso coloridinho? Qual das 4 combinações vocês mais gostaram? Deixa aí nos comentários. Vou pesar agora essas peças finalizadas para vocês verem o peso total das 5 peças. Minha balança está aqui zerada. Vou colocar as 5 peças em cima para vocês verem o peso total. As 5 peças finalizadas, elas estão na balança. Elas deram um total de 1,236 kg.
Então, só nessas peças finalizadas eu já cumpri com o peso mínimo obrigatório dessa primeira produção, que era de 1 quilo. Então, vou colocar tudo isso em cima da balança, as peças finalizadas e as florzinhas e as bases adiantadas para ver o peso total. Eu já vou adiantar que eu não sei, eu sabia mais ou menos do peso das peças prontas, mas o restante eu não pesei para saber não. Então, vou descobrir aqui com vocês também. Vou colocar, tirar essas peças da balança, colocar um pote em cima e pesar tudo junto para ver com vocês o peso final. Está aqui a balança zerada. Vou colocar as pecinhas menores no fundo e pesar com vocês a quantidade que deu. Coloquei as pecinhas menores e por cima eu coloquei as peças finalizadas para mostrar para vocês. Então, as peças finalizadas ficaram por cima, as peças menores, que eram as florzinhas, eu coloquei no fundo, e o peso total dessa primeira produção foi de 1,817 kg. Lembrando que eu tenho um total de 8,4 kg e pouquinho de sobrinhas para produzir na hashtag do cofre, mais as 200 gramas do multicolor que eu estou agregando. Então, eu tenho um total de 8,6 kg mais ou menos para produzir nesses próximos vídeos. Então, eu já produzi 1,818 kg e vamos ver o que eu vou produzir na segunda produção. Vai acompanhando aí para ver os detalhes dos próximos vídeos. Só para comprovar com vocês, né, que o cone realmente está fechado, ele está no plástico e com o rótulo. Esse cone de multicolor, ele está pesando 221 gramas. Então, quando eu finalizar, eu vou descontar a embalagem e ver a quantidade total que eu agreguei. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos ver o que vai aparecer na segunda produção. Tchau!